A chuva castigava impiedosamente os vitrais da mansão Blackwood, seus pingos ecoando pelos corredores vazios como um lamento incessante. Evangeline, com o vestido negro encharcado, atravessou o pesado portal de carvalho, praticamente arrastando o homem ferido ao seu lado. O hall de entrada, normalmente sombrio, parecia ainda mais melancólico sob a luz cinzenta que se infiltrava pelas janelas. Matilde! Berta! A voz de Evangeline ressoou, firme e fria como as paredes de pedra ao seu redor. Em questão de segundos, passos apressados ecoaram pelo corredor. Matilde, a governanta de meia-idade, surgiu primeiro, seu rosto marcado pelo tempo contorcendo-se em surpresa ao ver a cena incomum diante de si. Logo atrás, Berta, uma jovem criada de não mais que 20 anos, apareceu, seus olhos arregalados de espanto. Senhora, Matilde foi a primeira a se manifestar, sua voz calma, mas com uma pitada de preocupação. O que aconteceu? Preparem o quarto de hóspedes da ala oeste, ordenou Evangeline, sua voz cortante como o vento frio que se infiltrava pela porta aberta. Ela ignorou a pergunta de Matilde, seus olhos fixos no homem ferido. Essa ala não é usada há anos, pensou, um arrepio percorrendo sua espinha. Assim como meu coração. Sua voz não traía emoção alguma, contrastando drasticamente com o caos da situação. E tragam água quente e panos limpos. Berta, ainda boquiaberta, hesitou por um momento antes de ser cutucada por Matilde. Vá, menina! Rápido! Enquanto Berta corria para cumprir as ordens, Matilde se aproximou para ajudar com o homem ferido. Seu olhar experiente avaliou rapidamente a situação, notando não apenas os ferimentos do estranho, mas também algo mais, uma certa nobreza em sua postura, mesmo em seu estado debilitado. O hall de entrada, com seus candelabros de ferro forjado e tapeçarias desbotadas nas paredes, parecia engolir os três em sua atmosfera sombria. As sombras dançavam inquietas, como se também estivessem curiosas sobre o visitante misterioso que Lady Evangeline havia trazido para dentro dos muros da sempre silenciosa mansão Blackwood. Com esforço, Evangeline e Matilde conduziram o homem ferido pelos corredores escuros da mansão até chegarem ao quarto de hóspedes da ala oeste. A porta pesada de mogno rangeu ao ser aberta, revelando um aposento que há muito não via uso. Uma grande cama de dossel dominava o espaço, suas cortinas de veludo verde escuro empoeiradas e imóveis. Um armário maciço repousava contra a parede oposta, suas entalhes intrincados quase invisíveis na penumbra. Próxima à janela de caixilhos de chumbo, uma escrivaninha antiga guardava, coberta por uma fina camada de pó. Aqui, disse Evangeline, sua voz ainda desprovida de emoção. Coloque-o na cama. Com cuidado, elas ajudaram o homem a se deitar. Foi só então, à luz trêmula das velas que Berta havia aceso apressadamente, que Evangeline pôde examinar melhor seu hóspede inesperado. Apesar da lama e do sangue, era evidente que se tratava de um homem de aparência nobre. Seus traços eram finos, o cabelo, embora emaranhado, parecia ser de um loiro dourado. Seus olhos, quando os abriu brevemente, eram de um azul profundo e penetrante. Qual é seu nome? Evangeline perguntou, enquanto começava a limpar os ferimentos com a água quente que Berta havia trazido. O homem hesitou por um momento antes de responder, sua voz rouca e baixa. Augusto. Meu nome é Augusto. Evangeline assentiu, sem fazer mais perguntas. Suas mãos trabalhavam com eficiência clínica, limpando e enfaixando os cortes e arranhões. O contraste entre a gentileza de seus movimentos e a frieza de sua expressão era marcante. Do outro lado do quarto, Matilde observava a cena com atenção. Seus olhos experientes notavam os pequenos detalhes, a postura do homem, mesmo ferido e deitado, a qualidade de suas roupas, apesar de estarem sujas e rasgadas, o modo como seus olhos seguiam Evangeline, uma mistura de gratidão e algo mais, interesse, talvez? Berta, Matilde chamou suavemente, vá buscar mais panos limpos e prepare uma bandeja com algo leve para comer. Nosso hóspede precisará recuperar suas forças. Enquanto Berta saía apressadamente para cumprir as ordens, o quarto caiu em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas e a respiração irregular de Augusto. O silêncio do quarto foi quebrado pelo retorno de Berta, carregando uma bandeja com panos limpos e uma tigela fumegante de caldo.
A jovem criada parecia agitada, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e apreensão. Senhora Berta começou, sua voz tremendo de excitação mal contida. Ela colocou a bandeja sobre a mesa de cabeceira com um tinido nervoso, os olhos saltando entre Evangeline e o misterioso hóspede. Inclinando-se mais perto, ela sussurrou, sua voz mal audível, há soldados por toda a parte, senhora. Dizem que um nobre importante está desaparecido. Um homem poderoso. Seus olhos se fixaram em Augusto, que empalideceu visivelmente. O ar no quarto pareceu congelar, carregado de segredos e perigo iminente. O corpo de Augusto ficou visivelmente tenso ao ouvir as palavras de Berta, um detalhe que não passou despercebido por Matilde. A governanta franziu o senho, seus olhos se estreitando em suspeita. Evangeline, por sua vez, manteve sua expressão impassível. Rumores são apenas isso, Berta. Rumores, ela disse friamente. Não devemos nos intrometer em assuntos que não nos dizem respeito. Nesse momento, houve uma batida na porta. O Sr. Thomas, o velho jardineiro, entrou no quarto, seu chapéu encharcado nas mãos e uma expressão preocupada no rosto marcado pelo tempo. Perdão pela intromissão, senhora, ele disse, dirigindo-se a Evangeline. Mas achei que deveria informar. Encontrei um cavalo vagando pelos jardins. Um animal magnífico, devo dizer. Pensei que pudesse pertencer ao senhor. Ele indicou Augusto com um aceno de cabeça. Augusto se mexeu desconfortavelmente na cama, seu rosto uma máscara de preocupação mal disfarçada. Sim, ele disse após um momento de hesitação. Deve ser meu cavalo. Agradeço por tê-lo encontrado. Evangeline olhou de Augusto para o Sr. Thomas, seu rosto ilegível. Muito bem, ela disse finalmente. Sr. Thomas, por favor, cuide do animal. Assegure-se de que esteja bem alojado no estábulo. O jardineiro assentiu e saiu, deixando para trás um silêncio carregado de perguntas não feitas e suspeitas crescentes. Matilde, observando tudo do seu canto, notou o modo como Augusto evitava o olhar de todos, como suas mãos apertavam levemente o lençol. Havia mais neste Augusto do que ele estava disposto a revelar, ela tinha certeza disso. As horas se arrastaram lentamente, a tempestade lá fora gradualmente diminuindo para uma chuva suave e constante. O quarto de hóspedes havia se tornado um refúgio tenso, com Augusto recuperando suas forças e Evangeline mantendo uma vigília silenciosa e distante. Foi no meio da tarde que o som de vozes distantes chegou aos ouvidos dos ocupantes da mansão. Gritos abafados e o relinchar de cavalos ecoavam pelos campos que cercavam a propriedade Blackwood. Augusto se sentou abruptamente na cama, seus olhos azuis arregalados com uma mistura de alarme e resignação. Eu preciso partir, ele disse, sua voz firme apesar de seu óbvio desconforto. Evangeline observou por um momento, seu rosto uma máscara de indiferença. Certamente não está pensando em sair neste estado, ela comentou, mais como uma constatação do que uma pergunta. Não tenho escolha, Augusto respondeu, já se movendo para levantar-se da cama. Seus movimentos eram cautelosos, mas determinados. Agradeço profundamente sua hospitalidade, senhora, mas não posso abusar mais de sua bondade. Matilde entrou no quarto nesse momento, carregando um conjunto de roupas masculinas cuidadosamente dobradas. Seus olhos perspicazes captaram imediatamente a atenção na cena, mas havia algo mais em seu olhar, uma mistura de hesitação e tristeza. O senhor está partindo, ela disse, não uma pergunta, mas uma afirmação. Então, voltando-se para Evangeline com uma expressão cautelosa, acrescentou em voz baixa, senhora, trouxe as roupas que a senhora guardou, as do senhor Luís. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Evangeline, por um momento, pareceu congelar, seus olhos fixos nas roupas que pertenceram ao seu falecido marido. Sua expressão, normalmente tão controlada, vacilou por um instante, revelando uma dor profunda e mal cicatrizada. Augusto, percebendo o significado do momento, aceitou as roupas com um agradecimento murmurado, consciente do peso que elas carregavam, não apenas em memórias, mas na confiança inesperada que Evangeline estava depositando nele. Augusto assentiu, aceitando as roupas com um agradecimento murmurado. Sim, devo seguir meu caminho.
Enquanto Augusto se vestia atrás de um biombo, Evangeline se dirigiu à janela, seus olhos fixos na paisagem nebulosa além dos vidros. Por um breve momento, uma sombra de algo, talvez tristeza, talvez alívio, passou por seu rosto, logo substituída pela habitual expressão impassível. Minutos depois, o grupo se encontrava no hall de entrada. Augusto, agora vestido adequadamente e parecendo muito mais o nobre que Matilde suspeitava que ele fosse, hesitou na soleira da porta. Eu não sei como agradecer adequadamente, ele disse, seus olhos fixos em Evangeline. Não há necessidade, Evangeline respondeu friamente. Qualquer um teria feito o mesmo. Augusto pareceu querer dizer mais, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e algo mais profundo, mais complexo. Mas as vozes distantes estavam se aproximando, e com um último olhar demorado para Evangeline, ele se virou e partiu, montando seu cavalo recuperado e desaparecendo na névoa da tarde. Evangeline permaneceu na porta, seus olhos seguindo a silhueta de Augusto até que ele desaparecesse na névoa. Por um momento, sua máscara de indiferença vacilou, revelando uma mistura de alívio e uma estranha sensação de perda. Sacudindo a cabeça como para afastar pensamentos indesejados, ela se virou e adentrou a mansão. As pesadas portas de carvalho se fecharam atrás dela com um baque surdo, ecoando pelo hall vazio como o final de um capítulo há muito esquecido. Ela observou a figura de Augusto desaparecer na névoa, consciente do peso de seu status como a viúva do herói de guerra, Louis Blackwood. A mansão e as terras ao redor eram sua herança, um lembrete constante do amor que perderá e do dever que ainda carregava para com o nome de sua família. Evangeline refletiu sobre como a vida havia mudado desde que Louis partirá para a guerra, salvando o rei em uma batalha distante. O monarca provavelmente nem conhecia o rosto da viúva do homem que sacrificará sua vida para salvá-lo, e esse anonimato era um conforto amargo para Evangeline em seu luto. Matilde e Berta trocaram olhares significativos. A mansão Blackwood parecia ter voltado ao seu estado habitual de silêncio melancólico, como se a presença de Augusto tivesse sido apenas um sonho fugaz. Mas algo havia mudado, uma faísca imperceptível havia sido acesa. E embora Evangeline pudesse não admitir, o eco dos passos de Augusto ainda ressoava pelos corredores vazios de sua mente, um lembrete persistente de um mundo além das paredes sombrias de sua. Enquanto o som dos cascos do cavalo de Augusto se desvanecia na distância, Evangeline fechou a pesada porta da mansão com um baque surdo. Por um breve momento, ela permaneceu ali, sua mão ainda na maçaneta, como se o peso de toda a situação a mantivesse imóvel. Lentamente, ela se virou e caminhou pelos corredores silenciosos, seus passos ecoando nas paredes de pedra. Ao entrar em seus aposentos privados, Evangeline permitiu-se um suspiro cansado. Finalmente, paz, pensou ela, removendo o xale úmido de seus ombros. De volta à minha solidão. Evangeline se aproximou da janela, observando a chuva fina que ainda caía. Seu reflexo no vidro a encarava de volta, pálido e austero. Por um instante, a imagem de Augusto apareceu em sua mente, fazendo-a franzir a testa. Por que estou pensando nele? Ela se repreendeu mentalmente. Ele não é nada além de um inconveniente, um intruso em minha rotina. Seus olhos pousaram no retrato de Louis na parede oposta. A dor familiar apertou seu coração, lembrando-a do motivo de sua reclusão, de sua amargura. Isso é tudo o que importa, ela pensou firmemente. Minha vida, meu amor, terminaram com você, Louis. Evangeline se sentou em sua penteadeira, seus dedos roçando distraidamente o medalhão que continha o retrato em miniatura de Louis. Ela o abriu, olhando para o rosto sorridente de seu falecido marido. Nada mudou, ela assegurou a si mesma. Nada mudará. Seus dedos roçaram instintivamente seu ventre, lembrando-a da vida que uma vez crescerá ali, só para ser brutalmente arrancada junto com suas esperanças e sonhos. A perda de Louis e de seu filho não nascido eram feridas gêmeas, profundas demais para cicatrizar completamente. Um soluço inesperado escapou de seus lábios, surpreendendo-a. Evangeline cobriu a boca com a mão, seus olhos arregalados diante de sua própria fraqueza. Por que agora? Sussurrou para o silêncio do quarto. Por que, após tanto tempo, sinto essa inquietação? De repente,
Como se conjurados por sua própria fraqueza, os olhos azuis de Augusto surgiram em sua mente, tão vívidos quanto o céu de verão. Evangeline ofegou, seu coração acelerando contra sua vontade. Com um gesto brusco, ela sacudiu a cabeça, como se o movimento pudesse varrer a imagem perturbadora de seus pensamentos. Mas a lembrança persistia, uma sombra inquietante em sua consciência, recusando-se a ser ignorada. Mas enquanto ela fechava o medalhão, uma pequena, quase imperceptível parte dela se perguntava por que ela sentia a necessidade de reafirmar isso com tanta veemência. As horas se passaram, e enquanto a noite caía sobre a mansão Blackwood, a quilômetros dali, uma figura solitária cavalgava em direção a um destino muito diferente. O rei Felipe Augusto, ainda vestido com as roupas simples fornecidas por Evangeline, aproximava-se dos imponentes muros de seu castelo, seu coração dividido entre dois mundos. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mas ele mal notava a beleza ao seu redor. Seus pensamentos estavam fixos em um par de olhos determinados e uma voz firme que o havia cuidado desde aquela manhã chuvosa. As horas que passará na mansão, embora breves, pareciam ter se estendido por uma eternidade em sua mente. Horas antes, após deixar a mansão Blackwood, Felipe havia encontrado um destacamento de sua guarda real que o procurava ansiosamente. O capitão da guarda, aliviado ao ver o rei, perguntou sobre sua queda e desaparecimento. Foi apenas um acidente infeliz, Felipe explicou, minimizando o incidente. Meu cavalo se assustou com um raio. Felizmente, encontrei abrigo e cuidados em uma propriedade próxima. O capitão pareceu querer fazer mais perguntas, mas um olhar do rei o silenciou. Felipe sabia que teria que fornecer mais explicações posteriormente, mas por ora, queria manter o mistério de Evangeline para si mesmo. Agora, aproximando-se dos portões do castelo, a voz de Cedric, seu conselheiro, o trouxe de volta à realidade. Majestade, que alívio vê-lo são e salvo. Os preparativos para o baile real estão quase concluídos. Precisamos finalizar a lista de convidados. Felipe Augusto assentiu distraidamente, sua mente ainda na mansão sombria e sua enigmática proprietária. Sim, o baile. Ele se perguntava como poderia trazer Evangeline para o evento, como poderia conhecê-la melhor. Majestade. Cedric insistiu, notando a distração do rei. Está tudo bem? Estou bem, Cedric. Felipe respondeu, tentando se concentrar. Apenas, pensando em como tornar este baile verdadeiramente memorável. Enquanto atravessavam os portões do castelo, o rei se viu dividido entre seu dever como monarca e seu desejo recém-descoberto de desvendar o mistério que era Evangeline. O coração do rei palpitava ao pensar em Evangeline, mas sua mente o advertia sobre os perigos desse fascínio proibido. Como poderia ele, o soberano de uma nação, interessar-se por uma viúva que já não era donzela, que havia pertencido a outro homem? A corte esperava que ele desposasse uma jovem pura, de linhagem nobre, capaz de dar-lhe um herdeiro e ser uma rainha exemplar. Evangeline, com sua aura de mistério e a frieza que emanava dela, parecia estar a mundos de distância do que se esperava de uma rainha. Seu luto era evidente, e Felipe não podia deixar de se perguntar se o coração dela ainda pertencia ao homem que partirá. Era um enigma que o intrigava e atormentava. Ainda assim, a imagem dela persistia nos pensamentos do rei, desafiando toda lógica, conveniência e tradição real. Era um desejo nascente, um sonho perigoso para um homem em sua posição. O sol finalmente se pôs, mergulhando tanto o castelo quanto a distante mansão Blackwood na escuridão da noite. Em seus aposentos reais, Felipe se preparava para dormir, seus olhos pousando sobre as roupas de Luís, cuidadosamente dobradas sobre uma cadeira próxima. Um peso se instalou em seu peito ao lembrar do significado que aquelas vestes deviam ter para Evangeline. Preciso devolver estas roupas, pensou ele, tocando o tecido com reverência. São preciosas demais para ficarem longe de sua dona. Seus pensamentos então vagaram para suas próprias roupas simples e a capa com gorro, deixadas na mansão como um segredo silencioso. Um sorriso sutil se formou em seus lábios. Duas razões inegáveis para voltar àquela mansão intrigante, refletiu Felipe, um plano já se formando em sua mente. As roupas de Luís,
um símbolo de gratidão a ser devolvido, e seu próprio disfarce, uma necessidade para manter seu segredo. Ambos, pretextos perfeitos para rever aqueles olhos enigmáticos que o perseguiam. Deitando-se em sua cama real, o rei sorriu, antecipando o momento em que retornaria à mansão Blackwood. Enquanto a noite avançava, dois corações batiam em ritmos distintos. Nos aposentos reais, Felipe adormeceu com um sorriso nos lábios, seus sonhos povoados por uma viúva misteriosa e planos de um reencontro. Na solitária mansão Blackwood, Evangeline olhava para o teto, suas mãos apertando o medalhão de Luís, lutando contra a inquietação que a visita inesperada havia despertado em seu luto meticulosamente cultivado. O silêncio da noite abraçava ambos, guardando segredos e promessas de um futuro incerto.